podcast do Mais FC Porto, episódio 31. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 31º episódio. Queremos agradecer aos mais portistas por todo o apoio que nos têm vindo a dar ao longo do tempo, as reproduções, as subscrições dos vários canais e também as mensagens e comentários que vão deixando nos vários locais onde disponibilizamos o podcast. Para nós são sempre muito importantes, portanto gostaríamos de continuar a fomentar esta discussão. Nesta edição vamos analisar a partida frente ao Arouca, vamos olhar também para a restante semana das equipas e modalidades. Estreamos aqui uma rúbrica nova no nosso podcast, já falaremos um bocadinho mais à frente, e fazemos a antevisão às viagens à capital e a agenda para a semana seguinte. Meus caros, boa noite. Vamos olhar aqui para a partida da passada sexta-feira, às 18h45. Na altura, um, haviam algumas dúvidas e ausências que também já sabíamos para esta partida frente ao Arouca, em casa. Depois de uma vitória frente ao Rio Ave, regressávamos ao Estádio do Dragão. A Labarela era baixa por castigo. Tivemos o regresso do Kivior, que acabou por ser titular, pese embora algumas ausências que continuem a persistir. Recordo a vitória por 4-0 na primeira volta. Na segunda volta, em casa, triunfo por 3-1. A equipa começou com toda a força. Vitor Frohold devolve a gentileza de Oskar Pietuzewski da semana passada e assiste o polaco para o golo mais rápido da história do Estádio do Dragão, terão sido aos 13 segundos, 13, 14 segundos. Poderá haver aqui alguma discussão acerca deste tema. Um começo perfeito por parte do Futebol Clube do Porto. O marcador só voltou a funcionar ao minuto 70. O Arouca acabou por empatar o jogo. A coisa, pronto, pareceu estar ali um bocadinho tremida. No entanto, o Futebol Clube do Porto foi para cima do adversário e conseguiu ganhar já na compensação. William Gomes de penalti e Mofi, assistido pelo brasileiro também, fizeram um resultado final de 3-1. Pedro, começo hoje por ti. Gostaria de perceber como é que viste este jogo no Estádio do Dragão frente ao Arouca, uma vitória que faz continuar aqui, que é aquilo que é o nosso grande objetivo de conquistar o título nacional. Olá Daniel, olá Nuno, olá também quem nos ouve, gosto de estar aqui convosco novamente. Sim, vi o jogo no estádio, uma hora um bocadinho difícil de se ver futebol um dia útil, mas são as circunstâncias do calendário e teve que ser assim desta forma. E vi uma vitória difícil do Foco do Porto, num jogo que acabou por se complicar por 2 motivos. Primeiro, pela ineficácia do Porto, principalmente na primeira parte, em concretizar as oportunidades de golo que criou. O Porto, na primeira parte, podia perfeitamente ter feito 2 ou 3 golos e ter resolvido a partida logo nos primeiros 45 minutos. Mais uma bola a poste. A semana passada falamos dessa estatística de sermos a terceira equipa no top 6 de ligas europeias com mais bolas ao poste, mais uma do Vitor Froholt esta semana. Não fizemos mais do que aquele golo logo muito madrugador do Oskar Pietuzewski e pronto, e colocamos-nos a jeito. E o segundo motivo foi aquele golo do Arouca, um bocadinho sem nada a fazer a contar, sem nada a prever. O Arouca não estava, tirando aquele lance também no primeiro minuto da segunda parte, em que há uma remata à barra, também pouco tinha feito, mas sai um remate ali de fora da área, o Diogo não vê a bola partir, e é golo, e é 1-1, e faltam 20 minutos, e temos o jogo empatado, e portanto a equipa teve que ir a correr em busca do resultado, porque perder 2 pontos neste jogo era tremendamente penalizador para aquilo que é a nossa luta pelo campeonato nacional. E portanto temos vindo aqui a dizer que, hum, que não se pode perder pontos neste tipo de jogos, principalmente em casa. O campeonato está extremamente competitivo, quando digo competitivo, entre os três grandes estão a perder muitíssimos poucos pontos. O Porto só perdeu 7 pontos desde o início do campeonato, e mesmo assim tem 4 de vantagem apenas. Os nossos rivais, que estão em segundo e terceiro lugar, estão a fazer campeonatos melhores do que o campeonato que fizeram na época passada, em que acabaram em primeiro e em segundo classificado, como infelizmente nos lembramos. E portanto, sabendo isso de antemão, não se pode perder pontos. E o Porto, obviamente, teve que correr atrás do prejuízo, e acaba por chegar à vitória, que podia não acontecer, é verdade.
o golo aparece já muito perto dos 90, também temos direito a marcar, não é? Não é só os outros que marcam aos 96 e 97, e de penaltis e de recargas de penaltis e cantos que não são cantos, e pronto, também temos direito, não é? A ganhar um jogo para lá dos 90 e de forma totalmente legal e inequívoca. Portanto, eu vi, vi comentários, ainda hoje vimos na conferência de imprensa do treinador do Benfica, aquela figura triste do Nuno Luz, aquela encomenda daquela pergunta. Dizer-se que aquele lance não é grande penalidade é uma coisa absolutamente ridícula e absurda. Eu percebo que a frustração tenha sido grande, porque o país já estava à espera do empate do Foco do Porto. Já era 90 minutos, ou perto dos 90 minutos, o Porto estava 1-1, o jogo não estava fácil e, portanto, o país já estava a esfregar as mãos, ou como quem diz, e desculpa é uma expressão, mas acho que é uma expressão popular, a contar com o ovo no cu da galinha. Pá, e pronto, e apareceu o penalti, o Porto marcou, ganhou o jogo, e eu percebo que as pessoas fiquem frustradas e que o desânimo seja geral e que haja grande tristeza por todo o país, por essas redações de jornais e de televisões fora, mas lamentamos, temos pena. O Fofana é tocado no pé quando vai rematar, é absolutamente claro, é penalti, e o William Gomes não perdoou, meteu-a lá dentro, a seguir o Mofi ainda faz o terceiro golo, com um festejo acrobático também, de salientar. O Malfi estreia-se a marcar e também já nos mostrou que quando marcar vai ter ali grandes habilidades para nos mostrar nos festejos dos golos, que não se aleije, porque nós já, pontas de lança aleijados já temos muitos, e portanto conseguimos mais uma vitória, queimamos mais uma jornada naquilo que é a nossa caminhada para o campeonato, para a luta pelo campeonato nacional. Pronto, e a azia foi grande, compreende-se, porque já estava tudo à espera que o Porto empatasse. Pronto, infelizmente para muitos não foi assim, o Porto voltou a ganhar, continua na frente, continua a ganhar sempre sem ajudas dos árbitros, por muito que queiram mudar a narrativa e mudar a história, voltamos a ter mais uma vitória clara, sem ajudas da arbitragem, e cá estamos, preparados agora para um mês de março extremamente exigente, extremamente duro, com jogos difíceis, com jogos complicados, com visitas aos nossos rivais, com visita à Braga, com o Stuttgart pelo meio, mas estamos preparados para isso, estamos preparados para lutar por todas as frentes, e certamente que o Fariol e toda a equipa estará à altura daquilo que serão as exigências deste mês de março. Por último, devia ter começado por aí, infelizmente não foi, mas acho que ainda vai a tempo. Uma palavra, obviamente, para o Borja Sainz, que teve a grande tristeza de perder a sua mãe no final desta semana. Uma vitória dedicada a ele, um abraço forte para ele e para a família, que os ajuda a confortar neste momento de grande dor que todos estão a sentir, e dizer que a família portista está toda com ele e cá o esperamos agora no início da semana para o reintegrar novamente no grupo e esperar que ele seja uma peça fundamental, que certamente que será no sucesso que esta época todos esperamos que seja para o Foco do Porto. Um abraço para o Borja. Exatamente, a equipa dedicou a vitória a um jogador espanhol que passa por uma situação naturalmente triste do ponto de vista familiar e pessoal. De facto, a posse de bola acabou por ser equilibrada nos números, mas o Futebol Clube do Porto demonstrou muita superioridade a nível de remates e cantos e iniciativa ofensiva, pelo que esta tremedeira, digamos assim, na parte final, acabou por ser um pouco surpreendente face ao que fizemos durante a partida. Nuno, passo-te a palavra também para perceber como é que viste este jogo frente ao Arouca, com mais 3 pontos conquistados. Olá Daniel, olá Pedro, olá também para quem nos ouve em casa. Eu vi o jogo em casa porque a minha filha fez anos nesse dia, fez anos de vida e anos de sócia do Porto. Por isso foi um dia duplamente importante para nós cá em casa e tive a oportunidade de ir ao Dragão. Mas foi um jogo de sentido único, com dois menos positivos, que levaram ao gol do Arouca. Eu acho que começamos muito bem, e com aquela, como estava a dizer o Pedro, com aquele golo, ou foste tu que disseste, o golo mais rápido da história do Dragão, numa saída a futebol americano, que está a dar os seus frutos. E não há de faltar muito tempo para vermos as outras equipas a fazerem o mesmo. O Oscar esteve muito bem pela esquerda e creio que ele está muito bem porque beneficia muito do apoio que o Gabi Veiga lhe dá, que ele é sempre ali um apoio de toque e foge, e ele conseguiu interligar muito bem o seu jogo também com o Zaidu. Para quem diz que o Zaidu nunca pode ser uma mais-valia,
nunca vai ser um jogador sobredotado, mas o Zaidu faz sempre isto, ou seja, tem jogos sempre muito regulares, sabemos aquilo que ele vale e sabemos a regularidade que ele tem. E provou que consegue chegar muito próximo e de forma muito rápida ao Oscar. Até pode a bola nunca ir para o Zaidu, mas pelo menos arrastam dos defesas. E o Oscar beneficia muito disso e ter o Gabriel Veiga, como disse, ao seu lado. Outra coisa que também que se nota é que o Froholt está a ganhar forma. Isso é muito importante para esta nova fase da época, em que vamos ter, se calhar, 7 dos jogos mais difíceis da época nos próximos 20 dias. E 20, 20 e 21 dias. E é muito importante que o Froholt e outros jogadores que são essenciais estejam em forma. Na segunda parte, acho que a equipa ficou rapidamente desconcentrada, apesar de termos tido oportunidades para fazer o segundo golo. E o Arouca teve os dois momentos que eu falei antes, que é uma bola na trave e logo a seguir o golo. Eu acho que após esse momento a equipa ainda se sentiu um bocadinho intranquila, como tu disseste, tivemos ali uma fase de tremideira, mas esse momento durou pouco, porque logo a seguir acalmaram e começaram logo à procura do gol com uma intensidade, e atenção, eu vou frisar um bocadinho isto, que eu já não vi há algum tempo. E isto também deveu-se muito à entrada do Fofana, que foi fundamental. Ele está a ganhar forma e a mostrar que em muitos jogos pode ser um jogador fundamental para ganhar metros, porque ele muito rapidamente chega à frente e isso é importante, especialmente com equipas que se fecham mais um bocadinho. O William também entrou muito bem e já vimos como o Fi a fazer movimentos muito interessantes que, e atenção, como disse o nosso treinador, está a melhorar a sua forma física para poder fazer a diferença no futuro. Isto é muito importante, porque não podemos esquecer que o Fi já não jogava há muito tempo, mas ele é um ponta de lança que nos pode trazer muitas alegrias. E isso, como eu disse, nas semanas anteriores eu não o conhecia, mas neste jogo em que ele já teve mais ritmo, conseguiu sugerir coisas, por exemplo, o posicionamento dele, as dinâmicas dele, o apoio que ele dá também aos médios, que, por exemplo, o Ténis Golo não o consegue fazer de forma tão efetiva. Eh, e é como disse o Pedro, eu compreendo perfeitamente os comentários no pós-jogo, foi uma frustração muito grande, e esses comentários têm sido muito focados no tal penalti, que para mim é penalti, a imagem de costas não deixa qualquer tipo de dúvidas, e depois é só pena de. Passar. Eu a semana passada falei muito das figuras que comentadores ou fazem quando defendem o seu clube, mas pior que os comentadores, porque eu percebo perfeitamente que um comentador do Benfica diga que isto não é penalti, um comentador do Sporting diga que isto não é penalti, não tenho problema nenhum, porque eu sou portista e sei aquilo que eu também sofro às vezes quando há um penalti para outro clube, que eu quero sempre tentar ver que não é, mas é lamentável termos personagens isentas, ou entre aspas, isentas, como por exemplo o Marco Pina a fazer figuras tristes ao ponto de mentir na televisão, e sim, eu vou repetir, mentir ao dizer que tem muita experiência e muitos anos de arbitragem. Ele disse isso, salvo erro, foi ao Vítor Pinto ou ao Jorge Amaral, já não sei, eu só vi uns excertos no Twitter. eh, e ele, Só se for de Subútil é capaz de pá, ter. possivelmente, eu não sei, mas eu peço a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos seguidores, que procurem algum tipo de exemplos de arbitragem ou algum tipo de informação sobre a arbitragem de Marco Pina. Vai ser muito difícil vocês encontrarem qualquer tipo de recorde, o que é que seja. Não há. Não existe. Ele é mentiroso. Ele nunca foi árbitro na vida. Ele, se foi árbitro, é como diz o Pedro, foi de subuto e pouco mais. Eu acabei de dizer isto no outro dia a alguém. Ele é tanto árbitro como eu sou atleta olímpico aos 37 anos. É a única Olimpíada que eu consigo fazer e faço de vez em quando é à mesa. Eu passo muito tempo à mesa a comer, por isso é que eu estou um bocado com um peso a mais. Mas na realidade é a mesma coisa que dizer que o Marco Pina é árbitro. Não é, ele pensa que é, mas não é. Eu também penso que sou atleta olímpico, mas é à mesa. Ah, é muito triste e é mais triste ainda quando a reação oficial do Benfica nas redes sociais é colocar esse lance penalti e pôr em causa o porquê do Porto ir à frente. Eh, É pena não terem colocado, por exemplo, o lance do ténis golo no Dragão, que se calhar aí poderia fazer um bocadinho mais sentido de o Porto, apesar dos erros, como diz a CMTV, muito provavelmente vai ser campeão. Não é por causa dos erros, é apesar dos erros. Eh, e esta fase é muito importante. Este jogo com o Arouca é muito importante que desse polémica, porquê? Porque vamos ter 2 jogos seguidos contra clubes da capital. Isso, por exemplo, calha de um jogador nosso ser expulso contra o Sporting, beneficia o Sporting no próprio jogo e beneficia o Benfica no jogo a seguir. Porque o nosso jogador é expulso, o nosso jogador não vai jogar, não acaba o jogo com o Sporting, não joga com o Benfica e no total acaba por beneficiar em ambos os jogos os dois. Porque
no jogo com o Sporting, os benfiquistas ficam muito contentes, o Porto estão fora à final da taça, o Sporting, ótimo, fantástico, porque é uma vantagem, e no jogo da Luz, que nós vamos ter no próximo fim de semana, vai ser a mesma coisa. Vão ficar muito satisfeitos, porque o Porto vai ter de chegar um jogador que não vai poder dar o seu contributo, e é tão bom para o Benfica como para o Sporting. Por isso, nós no próximo fim de semana vamos ter e durante esta semana vamos ter todo o país a jogar contra nós. É um bocadinho como o Benfica no jogo contra o Real Madrid. Tinha a Europa toda contra eles. Se vocês vissem nas redes sociais, toda a Europa estava contra o Benfica. Aliás, até há uma conta no Salve é Troll Football que diz hoje é para sermos todos anti-Benfica, não é? E eu disse, exatamente, fazem eles muito bem. E durante esta semana, no fim de semana, vão ser todos anti-Porto. Mas eu a seguir explico, se calhar, quando des a oportunidade, falar um bocadinho do porquê do Sporting e do Benfica estarem particularmente desesperados este ano. Tem a ver com aquilo que saiu neste último fim de semana. Vamos já falar disso. Primeiro, mencionar de facto que este é o início de um mês de março, diria, titânico, ou seja, o jogo ainda foi em fevereiro, no entanto, vamos começar um mês de março absolutamente demolidor, dia 3, 8, 12, provavelmente 15 também, 19 e provavelmente 22. Portanto, são 3 jogos fora consecutivamente, para 3 competições diferentes, depois 2 jogos em casa e mais um jogo fora. Portanto, é um grande desafio. E aqui não podíamos de facto deixar cair pontos, no sentido de podermos manter de alguma forma algum ímpeto que nos permita olhar para este ciclo com a motivação, mas também com o espaço de manobra que exigia também a nossa posição na classificação. Mas, caros, vamos olhar rapidamente para aquilo que foi a semana das restantes equipas e modalidades, na minha perspectiva, com eh, eu penso só vitórias. Olhando para aquilo que foi a semana, primeiro na terça-feira, dia 24 de fevereiro, European League, vitória na Catalunha frente ao Granollers, 27-29, a primeira vitória nesta fase da competição. Depois, na quinta-feira, dia 26, Liga dos Campeões, no Dragão Arena, vitória por 4-3 frente ao Hockey Tricino, uma reviravolta no marcador depois de estarmos a perder ao intervalo e assim mantemos a liderança do grupo A da competição. No sábado, na segunda liga, vitória em Torres Vedras, do Futebol Clube Porto B, uma excelente senda de 6 jogos sem perder, com 5 vitórias e um empate por parte da turma de João Brandão, que ocupa os primeiros lugares da tabela classificativa. Não houve jogo frente ao Marítimo no handball, no Dragão Arena. Problemas nas viagens do Marítimo impediram que isso pudesse acontecer. E no domingo, vitória por 3-1 em casa do Vitória em voleibol, 2 sets ganhos nas vantagens, bastante luta até ao fim. No entanto, 3-1 para as jogadoras do Futebol Clube do Porto. E no hóquei, uma goleada por 6 golos a 1, no Dragão Arena, frente à Juventude Pacense. Subirmos provisoriamente, creio eu, ao terceiro lugar nesta fase. Vamos ver o que é que teremos ao Já longo não, porque o do... Barcelos já ganhou ao Já? Sporting. Sim. Ok, portanto era algo que eu também estava um bocadinho a aguardar, no sentido de perceber quais seriam os resultados das outras equipas. Mantemos-nos numa posição interessante de playoffs. No entanto, nesta fase penso que estaremos assim no quarto lugar, se não me engano. Sim, Nuno, passo a palavra no sentido para perceber como é que viste esta semana das modalidades. Na minha perspectiva, muito, muito positivo. Super positiva, já não tínhamos uma semana assim há algum tempo. Eu vou começar pelo handball. Eu acho que conseguimos um resultado mesmo muito bom frente ao Granollers, na Catalunha. É o segundo classificado do Campeonato Espanhol e é muito importante para a nossa caminhada europeia. O Ante fez um grande jogo na baliza e só tenho a lamentar o grande desperdício, por exemplo, do Gunnarsson, porque acho que ter 6 em 12 ou em 13 remates, sendo um jogador de primeira linha, é algo que precisamos melhorar. E ele tem que melhorar, ele tem toda a idade e toda a capacidade para isso. Eh, e a nossa defesa, acho que teve muito bem e ajudou muito o nosso guarda-redes. Eu nem sabia que o filho do Iñaki, um dangarim, o príncipe de Espanha, jogava no Granollers. Ele é como o pai, faz completamente a diferença. Eu gostei muito, mesmo muito, muito do jogo. O Hockey, apesar da vitória, não foi um bom jogo. Entramos bem a ganhar, mas é como disse Paulo Freitas, desligamos.
pode ter sido influenciado e já ter garantido o apuramento para a final a 8, mas não podemos deixar que isso volte a acontecer. E o hockey às vezes está sempre um bocadinho tremido. Eu não vou falar do resultado de hoje porque eu não vi, mas é um excelente resultado. Também como o de voleibol. O futebol feminino, salientar obviamente os 20-0 na taça da F-Sport. Eu nem sei que resultado é este. Não estamos habituados a esse Exato, a tipo de Taça F Porto, é resultados. verdade, é verdade. Não estamos habituados a esse tipo de resultados. Nem conta para o Totobola, digamos assim. E, mais uma vez, parabéns ao João Brandão. Todas as semanas eu vou dizer isto. Enquanto ele continuar a fazer o excelente trabalho que tem feito, mais uma grande vitória contra o Torriense. Um jogo muito competente da nossa equipa, muito focado, muito sério, e acima de tudo, sem descidas da equipa A, com o regresso aos gols do Gonçalo, com o Vonich a pedir uma oportunidade, na minha opinião, para ser uma alternativa à equipa A, e a estreia marcado do Duarte Cunha, que acabou de fazer um golo, um dos nossos jovens, e de relembrar que o Torriense está na meia-final da Taça de Portugal e que recentemente ganhou a Leiria e vinha de uma vitória ao Benfica B. Ou seja, não é um resultado qualquer. 3-0 lá é um excelente resultado. Mais um grande resultado da nossa equipa B e do nosso treinador João Brandão. De facto, esta senda de resultados muito positivos tem sido um pouco surpreendente face à primeira fase da temporada. No entanto, este galope pela tabela classificativa até aos lugares cimeiros acaba por ser bastante interessante de seguir por parte da equipa de João Brandão. Pedro, passo-te a palavra também para perceber como é que viste esta semana, de mencionar e como o Nuno também sublinhou a vitória frente ao Oliveira do Douro na Taça AF Porto por parte do futebol feminino. 20-0, é verdade, mas acima de tudo a qualificação para a próxima fase. Sim, foi uma semana perfeita para o Foco do Porto. Eu começo, se calhar, até por Alcobo da semana passada, que nós não falamos aqui, mas acho que é importante realçar, que é o futebol de formação. Eu, a semana passada, tinha dado nota que as nossas equipas estavam a ter excelentes prestações nos campeonatos nacionais e nós, este fim de semana, conseguimos a proeza para já de estar a liderar de forma isolada aos três escalões, quer sub-15, sub-17, sub-19. Em sub-15 ganhamos 3-1 ao Vitória, em sub-17 fomos ganhar ao Alverca 2-1 e em sub-19 demos 5-0 ao Leiria em casa, que nos permite neste momento liderar os três campeonatos de forma isolada, obviamente acrescendo a isso, liderar também o Campeonato Nacional de Séniores da primeira Divisão, como todos sabemos, portanto é um feito de assinalar, esperemos que no final da época isto se mantenha e que possamos festejar esses títulos todos, mas era algo que efetivamente já não acontecia há muito, muito, muito tempo e portanto é de salientar a excelente época que a nossa formação está a fazer. Com isto transporto a bola para a equipa B, mais uma vitória em Torres Vedras, 3-0, uma excelente exibição num campo difícil, numa equipa que está a lutar pela subida, que nos permite estar no quarto lugar da classificação. Uma grande exibição do Gonçalo Sousa, fantástico, um golo excelente, uma assistência para o Bonito, fez uma exibição muito boa, salientar também a estreia do Duarte Cunha a marcar. O Duarte Cunha, a semana passada, já tinha sido titular contra o Paços de Ferreira, depois de ter feito 2 gols no Seixal no sábado, no jogo de sub-19, estreia-se agora a marcar pela equipa B, hoje também jogou a titular do sub-19 contra o Leiria, é mais um talento da nossa formação, a somar a muitos outros que estão a ter espaço, estão a ter oportunidade, estão a ajudar também a equipa B a ter esta performance que todos vemos e para além de que o Nuno referia, e bem, de não estar a haver ajudas da A, está precisamente a haver o contrário, porque o André Miranda, ainda esta semana, também se estreou na equipa A, entrou aos 84 minutos, quando estávamos empatados, e portanto tem acontecido até o contrário, que é os jogadores que estão afeitos ao plantel da equipa B a virem à A. O Gabi Braza, quando teve também a semana passada, acabou por não entrar, mas esteve no banco no jogo contra o Rio Ave, e portanto esta semana aconteceu com o André Miranda, com essa participação até no jogo. Portanto, parabéns ao João Brandão, está a fazer um excelente trabalho, está a levar o projeto conforme aquilo que nós idealizávamos para a equipa B, fomentar os jovens, fazê-los crescer em competição e conseguir resultados. Para já perfeito, muito bem, é isso mesmo que todos queremos e é de salientar essa performance que a nossa equipa B está a ter. Relativamente ao futebol feminino, pronto, 20-0 para a Taça F Porto contra o Oliveira do Douro, pronto, o Oliveira do Douro um adversário, pronto, frágil, jogou uma equipa praticamente toda constituída por jogadoras que tenham tido poucos minutos no Campeonato Nacional da segunda Divisão, muitas jogadoras
que tiveram um papel preponderante na temporada passada na terceira divisão, mas que esta época tenham tido menos espaço, desde logo a Brónica Kudiakova, por exemplo, e portanto um resultado 20-0, um jogo sem história. Seguimos agora para a meia final desta prova, esperando que possamos levantar a taça no fim. O ano passado perdemos contra o Valadares, provavelmente vai acontecer esse encontro novamente nesta competição. O Valadares é uma equipa na Primeira Liga, cimentada na Primeira Liga, será um adversário difícil, será favorito, mas cá estamos para dar luta. Relativamente ao handball, uma vitória muito boa em Espanha contra o segundo classificado da Liga Espanhola, como o Nuno e bem referiu, um adversário difícil. A nossa equipa deu uma excelente resposta em Espanha, depois daquela derrota em casa, num jogo infeliz contra a equipa dinamarquesa. Estamos ainda na luta pelo apuramento da Liga Europeia. Vamos ver, não será fácil, mas cá estaremos para tentar esse apuramento. Aquela derrota foi um bocadinho comprometedora, mas agora esta vitória em Espanha dá-nos aqui algum oxigênio. Relativamente ao campeonato, pronto, o jogo foi adiado, o Marítimo não conseguiu viajar, pronto, são problemas que de vez em quando acontecem na Madeira, pelos motivos que nós conhecemos, derivado ao vento no aeroporto de Funchal, e portanto o jogo foi adiado e será realizado numa outra data. Ok, Patins, uma semana positiva, uma vitória na Liga Europeia contra o Tricino, que nos permite continuar no primeiro lugar do grupo. Para além disso, já temos o apuramento confirmado para os quartos de final, portanto, isso já é uma garantia. Foi um jogo mais difícil do que aquilo que eu estava à espera. O Tricino acabou por dar uma boa resposta e só perto de final é que demos a volta, mas conseguimos ganhar, que era o mais importante, e continuar em primeiro. Já hoje, uma goleada à Juventude Paciense, 6-1, um jogo dominado pela nossa equipa do princípio ao fim. Esta vitória permite-nos, não conseguimos sair do quarto lugar, é verdade, mas estamos mais perto do segundo lugar. O terceiro lugar, a distância mantém-se porque o Barcelos vem ao Sporting, mas nós neste momento estamos a 3 pontos do segundo lugar e na próximo fim de semana há um Porto Sporting, pelo meio não um jogo também em tomar para o campeonato, mas abre-nos aqui a perspectiva de tentar uma real perspectiva de poder chegar ao segundo lugar no fim da fase regular, o que nos daria aqui uma posição melhor no play-off e nos garantia também o fator casa, não só nos quartos de final, como também nas meias finais. Portanto, teríamos esse fator também. Veremos se conseguimos ou não. Importante mesmo é chegar aos playoffs e estar no melhor das formas e ganhar aí, porque de facto o ano passado é um excelente exemplo de que tudo se decide aí. Não é o ano passado, é todos os anos o campeonato se decide em playoff, e portanto é nos playoffs que temos de estar no melhor momento, na melhor fase. Obviamente que o fator casa ajuda e portanto o Dragão Arena a apoiar a equipa ajuda, e se pudermos ter mais um jogo em casa, tanto melhor. O voleibol feminino, uma vitória em Guimarães, 3-1, que praticamente garante desde já o primeiro lugar nessa fase regular. Temos agora ainda 2 jogos contra o Fiennes e contra a Académica de São Mamede, pronto, que serão jogos à partida quase para cumprir calendário. São 2 adversários frágeis, acho que a nossa equipa terá todas as condições para os vencer de forma tranquila e preparar-se bem para o momento alto que acontecerá no mês de março, que é a Final Four da Taça de Portugal, e que teremos de a ganhar, e portanto conseguimos carimbar desde já esse primeiro lugar na fase regular, que também nos permite esse fator casa no play-off que vai decidir o campeonato. Como disseste bem, tudo se decide em playoffs e nem sempre o primeiro da fase regular acaba em primeiro também e é campeão. E como mencionaste, era algo que eu também tinha aqui como nota. Neste momento, quer em sub-15, sub-17 e sub-19, estamos na fase de apuramento de campeão. Não acontece também no futebol feminino, na segunda liga, e com 5 jogos apurados, nenhuma destas equipas tem derrotas. Portanto, vamos com 13 pontos nos sub-15 em 5 jogos, em 15 possíveis, 13 pontos nos sub-17 e 11 nos sub-19, o que é de facto algo extraordinário até este momento. As participações na fase regular já tinham sido bastante positivas e eles parecem continuar esse caminho até ao momento, na fase de apuramento de campeão. Espaço agora para a estreia de uma nova rúbrica. Nós gostaríamos de abrir um bocadinho mais o espectro aqui do podcast e trazer
temas, se calhar, um bocadinho mais diferentes do habitual daquilo que é o universo esportista para o nosso podcast, e por isso teremos a rúbrica em nome próprio. Neste momento, ahm, é o momento para que o nosso painel traga, de facto, estes temas diferentes e que possa falar sobre eles. Hoje, por exemplo, o Nuno Sá quer falar sobre contas alheias. Exatamente. Contas alheias que devem ser comparadas dentro da própria indústria. Ou seja, quando nós estamos a comparar, quando falamos do nosso relatório de contas, temos que comparar com os nossos pares para saber em que ponto é que nos situamos. Porque se nós formos a ver, eu não posso fazer uma comparação entre, por exemplo, o BCP e a Corticeira Amorim. Quer dizer, se calhar posso, mas não posso comparar a indústria porque eles não fazem parte da mesma indústria. Eu não posso comparar, por exemplo, uma relação entre a Ibersol e a Galp Energia. Mas se calhar posso comparar a Galp Energia com a EDP, porque fazem parte da mesma indústria. Ou, por exemplo, a Jerónimo Martins com a Sonai. Ou uma Mota-Engil com a Teixeira Duarte. Estou só a falar de empresas do Pecífico. E, obviamente, que para nós sentirmos esta saúde do nosso clube, saúde financeira, melhor ou pior saúde, temos que comparar com os nossos pares. E, na realidade, o que aconteceu é que ontem e anteontem saíram os relatórios e contas do Benfica e do Sporting. E o que é que saiu nas notícias? Não sei se vocês estiveram atentos, mas foi o maior lucro de sempre em fase intermédia do Sporting, Benfica com um resultado líquido estratosférico. Ou seja, para quem não leu o relatório de contas e vê apenas as parangonas dos jornais, porque eu acho que quem analisa o relatório de contas e coloca a informação do jornal desportivo também não é muito evoluído e não vai ler o relatório em detalhe, ou se calhar até nem teve tempo, mas eu acredito que seja a primeira, ou seja, que não vai ler em detalhe. Quem lê isto estão excelentes, mas não é bem assim. E na minha intervenção anterior, quando falei no final da intervenção do jogo com o Arouca, eu disse que se calhar se percebe um bocadinho o desespero deles. E o desespero deles é só um, é chegar à Champions League. Isto porquê? Porque sempre ouvimos dizer, e tem sido a tal narrativa que tem passado, que o Porto é uma equipa que esteve sempre em grandes dificuldades, está em grandes dificuldades financeiras, não soube ser gerido, foi mal gerido, não está a ser gerido da melhor forma e que é um clube intervencionado pela UEFA, usaram muito o termo intervencionado, ou seja, como nós quase que nem tivéssemos dinheiro para pagar salários. Então vamos lá comparar os três relatórios. Mesma indústria, mesma atividade, com concorrentes, competidores, vamos falar dos seus relatórios. Pontos importantes. Passivo. Ok, tudo bem que o lucro do Benfica e do Sporting foram altos, mas vamos àquilo que interessa para a estrutura das empresas que são as SADs. Porto, com passivo de 313 milhões e uma dívida líquida de 94 milhões. Benfica, passivo, 515 milhões de euros e uma dívida líquida de 199,5. Isto é preço de supermercado para não dizer 200 milhões de euros. Sporting, passivo 592 milhões de euros, maior passivo da história do futebol português, e não apresenta a dívida líquida. Porquê? Não sei. É uma questão de se perguntar. No meio, e agora resumindo isto, no meio dos três grandes, apenas o Porto está a colocar a casa em ordem e nunca esteve tão mal como o Benfica e o Sporting se encontram. A realidade é essa, nunca esteve. O Benfica mantém quase 200 milhões de dívida líquida e o Sporting está sentado em cima de um passivo de 595 milhões, aplicado por uma emissão absurda de 225 milhões de euros de dívida obrigacionista com juros de 5,75 a 28 anos. Enquanto eles se afundam e se desgraçam em dívida, o Porto é o único que está a reduzir a sua de forma estrutural. O Porto é o único que pensa no futuro. O Sporting tem quase 600 milhões de passivo, mas nem sequer tem a coragem de divulgar a dívida líquida. Isto, isto é estranho. Já o Porto publica tudo e está a baixar essa própria dívida. Há números que dizem tudo sem dizer nada. Isto é um deles. Mas há pior. Os custos operacionais, vou falar aqui no caso do Sporting, custos operacionais estão a subir demasiado rápido, isso é muito perigoso. Por exemplo, o fornecimento e serviços externos têm mais de 8%. As amortizações são mais 48%. Isto são custos fixos que não vão desaparecer, independentemente da performance do Sporting. Nunca vão desaparecer. O resultado operacional do core, ou seja, da atividade do Sporting, diminui para metade. De uma forma muito rápida. E normalmente nunca diminui assim tão rápido. O Sporting vive de vendas que são recorde, mas que acumula dezenas de variáveis. Ou seja, o Gyökeres não foram os 60 e tal milhões para o Sporting, nem perto disso. Porque só tem porcentagens de passe, tem um mecanismo de solidariedade, tem depois partes do passe que também não se percebe muito bem, ou formas de pagamento que estão introduzidas em bónus e sobe o passe, desce o passe, valorização do próprio passe no futuro. Ou seja, é uma confusão enorme. E praticamente toda a compra dos jogadores do Sporting, todas estas compras que o Sporting fez, é com base em dívida futura. Ou seja, os valores ficam todos para pagar mais à frente. E
eu posso comprar um jogador por 30 milhões de euros. Disseram, olha, pá, daqui a 2 anos. O problema é que os 2 anos chegam em pouco tempo. No caso do Benfica, é uma operação que não é de todo sustentável, continua a dar prejuízo sucessivamente. Ou seja, temos aqui um caso de se vai chegar ao fim da época, é garantido que o Benfica vai ter prejuízo, vai subir, vai continuar a subir o passivo. A dívida bancária é quase toda corrente, ou seja, tem que pagar o mais rapidamente possível. E o que é que ele faz? Vive de crédito sobre crédito. É tipo aquelas pessoas, aquelas famílias, infelizmente, que pagam créditos com outros créditos. É o que o Benfica tem feito. E é o que o Benfica vai continuar a fazer até alguém dizer: olha, fechou a torneira, é melhor vocês venderem o estádio. E, isto, apesar do Benfica estar a apresentar o Benfica District, um investimento de 150 milhões de euros, que eu não sei onde é que eles o vão buscar, não sei o que é que lhes vai dar, não sei o rating que lhes vai dar, a única coisa que eu sei é que o Sporting teve um rating desta atividade de 250 milhões de euros, triplo B negativo. Ou seja, também não foi um rating muito bom para alguém que procura dívida. E quando se olha para os passivos e para a operação core, percebe-se uma coisa muito simples. O Benfica não melhora, o Sporting afunda-se ainda mais e quem está realmente a cortar a dívida e a reequilibrar a estrutura é o Porto. Percebem agora o desespero? Porque é que é muito importante a Liga dos Campeões para o ano? Porque é que é muito importante que o Porto não vá à Liga dos Campeões e algum deles vá? O ideal é ter um em primeiro e outro em segundo? É. Eles estão bem lixados, com um F grande. Vamos ver até que ponto é que a médio e longo prazo não começamos a ver e a sentir ainda mais esses sinais, particularmente no investimento desportivo. No entanto, acima de tudo, aquilo que me parece mais importante salientar é a nossa capacidade neste momento de gerir bem e melhor, particularmente a nossa dívida Deixa-me só interna. dizer Força, isto. É a nossa capacidade de ter clube daqui a 5 ou 10 anos. exatamente. Clube, neste caso, sabe, daqui a 5 ou 10 anos. Pedro, tu querias trazer aqui também um tema hoje, nomeadamente as alterações a nível de regras do IFAB, do International Football Association Board, que traz aqui algumas novidades. Sim, exatamente. Eu queria falar desse assunto. Acho que já é mais ou menos conhecido. Quem nos está a ouvir, se não ouviu, pronto, poderão ir consultar. O IFAB anunciou, creio que este fim de semana, algumas regras, algumas alterações às regras do futebol, portanto, do jogo, que serão iniciadas no início da próxima temporada. Não vou estar agora aqui a detalhar as regras todas, mas no essencial, o principal objetivo desta alteração já vem decorrente de uma alteração que foi feita no início desta temporada, visa o tentar aumentar o tempo útil de jogo e fazer com que se jogue mais tempo. As, as alterações incluem tempo para se fazer o lançamento lateral, tempo também para. Portanto, a alteração que houve desta época foi o guarda-redes só poder estar 8 segundos com a bola na mão, se não é pontapé de canto. 10 segundos, salvo erro, para uma substituição, senão tem que estar 1 minuto sem o jogador que vai entrar poder entrar. Portanto, uma série de regras que têm por base o objetivo de se aumentar o tempo útil de jogo. Isto, pronto, tem um motivo principal, no meu ponto de vista, que é o motivo que o IFAB encontra, e quando digo o IFAB, a FIFA, portanto, quem gera o futebol a nível mundial, que é o facto de tornar o jogo mais interessante e, portanto, do ponto de vista do adepto, do ponto de vista da pessoa que assiste ao jogo, não, no jogo jogar-se mais tempo, não estar tanto tempo parado, mas eu acho que há aqui um princípio basilar nesta questão do tempo útil, que é o princípio que não é garantido e que eu acho sinceramente que devia ser garantido e que não vai ser com estas regras que se estão a colocar que vai ser resolvido, que é o princípio de igualdade. Porquê? Porque neste momento eh, nenhuma equipa joga o mesmo tempo do que outra equipa. Nós hoje vamos para um jogo de futebol e não sabemos se vamos jogar 55 minutos, se vamos jogar 53, se vamos jogar 57, se vamos jogar 60, se vamos jogar 50. Ninguém sabe. É o que calhar. Depende das situações do jogo, depende do critério do árbitro, se é mais rigoroso, se é menos rigoroso, se o adversário vai perder mais tempo, se vai perder menos tempo, ninguém sabe. E portanto, eu acho sinceramente que a FIFA devia de olhar para isto de uma forma definitiva para garantir que todas as equipas, em todos os jogos, joguem exatamente o mesmo tempo. E isso não vai ser resolvido criando mais regras subjetivas, mais regras que ficam ao critério do árbitro, que só vão originar mais confusão e não vão colocar resolução a este problema. Acho eu que isto é mais um artificialismo para não se avançar para algo que é definitivo, que é estrutural, que seria
a cronometragem do tempo, que só dessa forma se garantiria que todas as equipas em todos os jogos jogassem ao mesmo tempo. Mas porquê é que este tema é especialmente importante, principalmente aqui em Portugal e no que toca ao Futebol Clube do Porto? Eu fiz aqui uma análise e eu agora, pronto, vou ser aqui um bocado chato, peço já aqui desculpa a quem nos está a ouvir, mas eu vou ser aqui um bocadinho exaustivo nesta análise, mas eu fui fazer uma análise a 5 épocas e meias de futebol português. Esta meia época, digamos assim, que está a decorrer, mais as 5 anteriores. E fui analisar os tempos médios de tempo útil, ou seja, o tempo útil médio por jogo dos 3 grandes, do Futebol Clube do Porto, do Benfica e do Sporting. Esta informação está no site da Liga, pode ser consultada por qualquer pessoa e depois, Daniel, eu também forneço isto, porque eu fiz este trabalho, depois se a página quiser publicar alguma coisa ou não, também estará à vontade. E, portanto, eu fui analisar e, portanto, nesta época, 25-26, o Fogo do Porto jogou em média 55 minutos por jogo. Está em quinto lugar da tabela das 18 equipas das que mais tempo útil jogaram. O Benfica jogou 54-43, portanto menos 17 segundos, está em sexto, mas tem menos um jogo, que vai jogar amanhã com o Gil Vicente. O Sporting jogou 56 minutos e 5 segundos, está em segundo lugar, portanto tem mais um minuto que o Fogo do Porto. 24-25, o Fogo do Porto jogou 53 minutos e 44 segundos, décimo lugar. Benfica, 55-47, segundo lugar. Sporting, 55-31, quarto lugar. Vamos para 23-24. Futebol Clube do Porto, 53 minutos e 20, 16º lugar. Benfica, 58-08, primeiro lugar. Sporting, 56-07, sexto lugar. Vamos para 22-23. 53-57 para o Foco do Porto, 13º lugar. 57 minutos para o Benfica, segundo lugar. 58-18 para o Sporting, primeiro lugar. Vamos agora para 21-22. Foco do Porto, 51 minutos e 46 segundos, 15º lugar. Benfica, 55-17, terceiro lugar. Sporting Clube Portugal, 56 minutos e 2 segundos, segundo lugar. Vamos agora para 20-21. Futebol Clube do Porto, 52-24, 15º lugar. Benfica, 56-31, segundo lugar. Sporting, 53-03, nono lugar. Eu agora fiz aqui um resumo e vamos agora ver quanto tempo é que o Foco do Porto, em média, por jogo, jogou a menos do que os seus rivais a cada uma das épocas. Na época atual, para já, jogou mais 17 segundos que o Benfica, é um facto, falta jogar amanhã o Gil Vicente Benfica, jogou menos 1 minuto que o Sporting. Em 24-25, jogou menos 2 minutos que o Benfica e jogou menos 2 minutos que o Sporting. Em 23-24, jogou menos 5 minutos que o Benfica, jogou menos 3 minutos que o Sporting. Em 22-23, jogou menos 3 minutos que o Benfica, menos 4 minutos que o Sporting. Em 21-22, jogou menos 3 minutos que o Benfica, menos 4 minutos que o Sporting. E em 20-21, jogou menos 4 minutos que o Benfica e jogou menos 1 minuto que o Sporting. Isto em acumulado dá, em 5 anos e meio, em média por jogo, menos 17 minutos que o Benfica e menos 15 minutos que o Sporting. Portanto, eu olho para estes números, isto é algo que obviamente ninguém fala, ninguém analisa, mas eu dei-me ao trabalho de ver, eu acho que isto é absolutamente chocante, porque estamos a comparar realidades que são absolutamente comparáveis, 3 equipas que lutam pelos mesmos objetivos, que têm um caudal ofensivo relativamente parecido em todos os jogos, que têm mais ou menos o número de posse de bola, mais ou menos o número de ataque, que jogam contra os mesmos adversários e temos uma média de tempo útil por jogo tão dispar como esta. Isto é absolutamente escandaloso, é uma vergonha e isto obviamente acontece por 2 motivos. Porque os adversários contra o Foco do Porto perdem mais tempo, fazem mais antijogo e porque os seus árbitros permitem mais perdas de tempo e mais antijogo no jogo de Foco do Porto. Isto é absolutamente factual. Lamento, mas com estas alterações que o IFAB quer implementar, por muito boa vontade que tenham, por muitas boas ações que possam querer ter com isto, não vai resolver este problema. Vamos continuar a depender da subjetividade, vamos continuar a depender dos critérios, vamos estar daqui a 5 anos a falar novamente disto e se calhar vamos ter uma tabela igual a esta e o problema mantém-se. Por favor, só há uma solução para isto, para que tudo seja igual, todas as equipas joguem ao mesmo tempo, é parar o relógio
é jogar 60 minutos tempo parado. Pá, eu sei que isto é um bocadinho chocante para quem, entre aspas, para quem está habituado ao futebol de há mais de 100 anos de 90 minutos tempo corrido, mas acho que há que garantir o princípio de igualdade entre todos e isso só acontece quando se parar o relógio, porque aí temos a certeza que todas as equipas, em todos os jogos, em todas as competições, contra qualquer adversário, jogam exatamente o mesmo tempo. Neste momento isso não acontece. Futebol Clube do Porto joga menos tempo que Benfica e que Sporting sistematicamente em todas as temporadas. Ó Pedro, deixa-me só completar aqui que se tiveres essa questão que estavas a dizer dos minutos, 3 minutos em média numa época, por 30 jogos, vou arredondar, uma época tem 30 jogos, dá 90 minutos. 90 minutos é um jogo, ou seja, os nossos adversários têm, em média, Exatamente. pelo menos mais um jogo do que nós. E é interessante perceber que não há uma Isso mesmo. alteração significativa ao longo do tempo. Ou seja, constantemente o Futebol Clube do Porto joga menos, tem menos tempo útil do que os outros dois grandes. Nós vemos, se olharmos para os números, nós vemos que tanto Benfica como Sporting estão normalmente, ou a maior parte das vezes, no topo da tabela. Sim, top Ah, 5, segundo, terceiro, sexto, quinto. Nós exatamente. tivemos uma época que ficamos em 16º, em 23, 24. Em 20, 21 ficamos em 15º. Em 21, 22 a mesma coisa. Em 22, 23 ficamos em 13º lugar. Em 24, 25 ficamos em décimo. A única época quando estamos acima do décimo lugar até esta, que para já estamos em quinto. Isto é Espera, chocante. espera por este mês. No final deste mês faz as contas É, outra vez e vais ver como as é, coisas vão abs- mudar. é, é absolutamente ridículo. Eu penso que é E normal. obviamente, desculpa Daniel, isto é uma Força, força. análise de 5 épocas e meio. Isto podia acontecer num ano, pronto, e um ano é o que é. Não, isto é 5 anos e meio. Isto há aqui uma tendência. Acho que dá para tirar conclusões disto. Estamos a analisar um intervalo perfeitamente razoável. Acho que poderemos tirar perfeitamente a conclusão disto. Lamento que ninguém fale deste assunto, não interessa falar. Pronto, vamos continuar a FIFA com artificialismos, agora a contar o tempo nos lançamentos, mas o tempo só conta quando o jogador agarrar a bola na mão, é como agora os 8 segundos. Os 8 segundos só contam quando ninguém estiver dentro da grande área. Quer dizer, se alguém estiver dentro da grande área, o guarda-redes está com a bola e não nos está a contar. E depois o contar é o árbitro levantar a mão, e às vezes levantar a mão passar 3 ou 4 segundos. Bem, enfim, vamos continuar a arrastar o problema com a barriga, em vez de o resolver de forma definitiva e de forma factual e não deixar ao critério de quem dirige o jogo fazer esse tipo de gestão. É uma gestão um bocadinho à base de achismos e não necessariamente de métricas muito bem definidas, o que permite, de facto, alguma dualidade de critérios conforme as pessoas que estejam a fazer esse tipo de gestão, nomeadamente os árbitros. Aquilo que me parece interessante é que nós, neste ano, estamos numa posição mais interessante, porque muito provavelmente, e eu não estou aqui a desafiar ninguém para começar a fazer contas, nós passamos mais tempo do que outras épocas empatados ou na frente do marcador. E por causa disso também houve menos oportunidade e intenção de fazer antijogo. Isso, na É um minha bom perspectiva, raciocínio. acaba por ser fundamental. Ao contrário de outras épocas, onde provavelmente nós também passámos algum tempo ah, abaixo do marcador, mas esta temporada temos poucos pontos perdidos e houve poucas oportunidades para o Futebol Clube do Porto estar a perder, porque é facto é que sofremos poucos golos e tivemos poucos jogos onde as coisas não estiveram a nosso favor. O Futebol Clube do Porto teve a ganhar ao Sporting, o Futebol Clube por duas ocasiões. O Futebol Clube do Porto, para já, empatou a zero apenas com o Benfica, apenas tem um jogo, e portanto houve poucas oportunidades de ver uma equipa adversária do Futebol Clube do Porto na frente, o que, por isso, só por si só, também encoraja menos o antijogo de outros adversários. Será algo também, é possível que exista esta correlação, mas certamente que as pessoas também estarão atentas a este tipo de comportamentos, porque, por exemplo, frente ao Aroca não houve grande tempo para fazer antijogo, porque o Futebol Clube do Porto também veio logo para a frente e tentou dar a volta ao empate que tinha na frente e passar para a liderança. Mas, Carlos, vamos olhar para aquilo que é o futuro, particularmente esta semana que se avizinha. Nós estamos a gravar um domingo, e portanto vamos olhar para aquilo que é
O jogo terça-feira, visita ao Sporting para a primeira mão da meia-final da competição. Relembrar que também no próximo domingo voltaremos a fazer a viagem e voltaremos a estar presente em Lisboa, na capital, para um jogo frente ao Benfica. Antes de mais, relembrar, mais predictor.app, a hipótese de ganhar prémios com palpites grátis nos resultados do Futebol Clube do Porto à boleia do nosso parceiro Betano. O registro é gratuito na nossa plataforma e podem desde logo começar a participar. É muito simples, muito fácil, não há enganos nem subterfúgios, é fazer o registro e começar a participar. Terça-feira, 20h45, transmissão RTP1. Historicamente, para a Taça de Portugal, o Sporting é manifestamente favorito. Tivemos 15 partidas frente ao Sporting como visitante, apenas 2 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O último jogo para a Liga foi esta temporada, já, vitória por 2-1. Já para a Taça de Portugal, também é verdade que já visitamos o Estádio de Alvalade em março de 2022 e onde também ganhámos por 2-1. Golos de Taremi e Evanilson. Dessa equipa sobra, segundo percebo, o titular Zaidu e os suplentes PP e Diogo Costa na altura. Salientar também que foi uma altura da temporada onde o Bruno Costa acabou por fazer a posição de lateral direito em algumas das partidas e esta acabou por ser uma delas. Atualmente, no boletim clínico continuam, desculpem, continuam o Tiago Silva e o Martim Fernandes em treino condicional. Neste momento o Borja Santos também está ausente por motivos pessoais. Julgo que este jogo liga-se muito com o jogo de domingo na Visita à Luz. No entanto, a primeira pergunta, e olhando para este jogo aqui, Pedro, se calhar começo por ti, perceber como é que verias o Futebol Clube do Porto a apostar neste jogo, muito, pouco, tudo, tendo em conta os objetivos da época e, particularmente, esta fase da temporada, onde teremos 6 jogos em 21 dias. Penso que é. Sim, é uma pergunta pertinente, Daniel. E do meu ponto de vista, e acho que também será o ponto de vista de quem lidera o foco do Porto e da sua equipa técnica, acho que este jogo é o menos importante da semana, por vários motivos. O primeiro deles, porque é para a Taça de Portugal e a competição mais importante e o foco do Porto é o campeonato, mas depois por um segundo motivo que talvez até seja o mais importante, que é, estamos a falar da primeira mão de uma eliminatória. Portanto, eu creio que quer para um lado, quer para o outro, eu ficaria muito surpreendido se houvesse um resultado na terça-feira que fosse definidor da eliminatória. Sinceramente, não estou a acreditar que quer Sporting, quer Foco do Porto vão ter um resultado na terça que lhes permita entrar na segunda mão com a eliminatória resolvida. Portanto, e partindo dessa premissa, e até porque esta premissa acho que também é válida para o Sporting, porque o Sporting também tem um jogo no sábado em Braga, um jogo muito complicado. Eu acho sinceramente que as duas equipas vão querer ganhar o jogo, obviamente, querer levar o melhor resultado possível para a segunda mão do Dragão, mas acho que claramente vão estar aqui a gerir um bocadinho aquilo que é o esforço para os duelos pesados que vão ter para o campeonato no fim de semana. Portanto, ficaria muito surpreendido, sinceramente, se na terça-feira víssemos um resultado, quer para um lado, quer para o outro, que disséssemos, pá, a eliminatória está resolvida, eh, está feito, portanto já conhecemos o finalista. Pronto, posto isto, acho que o Futebol Clube do Porto deverá apresentar o melhor 11 possível, para tentar ganhar o jogo, para tentar levar o melhor resultado possível, mas dentro desta premissa de que no domingo, vai ter um jogo na Luz muito importante, numa jornada que poderá ser decisiva naquilo que será o desfecho do campeonato nacional, e acho que isso deverá ter sido tomado em conta, porque eu acho que também vai ser tomado pelo Sporting exatamente o mesmo raciocínio. Nós, a última vez que fomos ao Alvalade para a Taça de Portugal foi nesse tal jogo que mencionaste, Daniel, ganhamos por 2-1, golos do Taremi e do Evanilson, mas pronto, viemos lá com 2-1, depois acabamos por ganhar 1-0 em casa com o gol do Tony Martínez, mas com 2-1 em Alvalade, a eliminatória não foi resolvida, não é? O Sporting se ganhasse no Dragão levava o jogo para o prolongamento e pronto, íamos ver. Portanto,
Acho sinceramente que terça-feira, espero eu que todos saímos de Alvalade com uma vitória do nosso clube, na frente eliminatória, mas acho que não vimos de lá com um resultado que nos permita dizer que estamos na final, nem que estamos eliminados. Portanto, é essa a minha visão para este jogo de terça-feira em Alvalade. Nuno, passo também a palavra no sentido para perceber como é que fez esta viagem a Alvalade para a primeira mão da meia-final e que tipo de apostas poderão acontecer por parte do Farioli, provavelmente com algum pensamento também nos restantes jogos que teremos, quer na visita seguinte à Luz, quer depois também nos jogos do resto do mês. Olha, quanto a este primeiro jogo, eu vou dividir também lá está em dois. Pelo que parece, nós vamos jogar contra a melhor equipa de Portugal e uma das melhores da Europa. Como disse o Pedro, não é um jogo fundamental, é um jogo a duas mãos e de cariz completamente diferente daquele que tivemos no campeonato. Espero um jogo ainda mais fechado, porque se para o campeonato que eles tinham obrigatoriamente de ganhar e vieram ao Dragão todos fechados e borrados, nesta primeira mão da meia final da taça ainda vai ser pior. Prevejo mais uma vez que o Pote defenda, é uma coisa que não costumam fazer, mas neste jogo vai ter que fazer, ou tente defender, e que haja muitas marcações individuais da parte deles. Ou seja, o Yulman andar maluco atrás do Gabri Veiga, o que jogar ao lado dele, por princípio será o Morita, maluco atrás do Froholt, e o Varela ali com espaço, o Varela ou o Pablo Rosário com espaço para criar. Do nosso lado, lá está, acredito na defesa que tem jogado e no meio campo com. Eu aqui, se calhar, estava a falar Varela, Pablo Rosário, mas acho que vai ser o Varela que vai jogar. E é como também disse o Pedro, não acredito que este resultado seja. O resultado que sair desta primeira mão seja decisivo para a eliminatória. Acho que nunca foi quando houve um confronto entre os grandes. Hum, a minha questão, e eu aproveito também para deixar aqui a minha bicada, passo a expressão, é também perceber quer de um lado, quer do outro, se os treinadores irão apostar naquele 11 mais base. hum, Olhando para o Futebol Clube do Porto, o Diogo Costa tem sido titular na Taça de Portugal e, portanto, é provável que se mantenha, mas terá a apostar no Cláudio Ramos. Do lado esquerdo, se mantemos o Zaidu ou promovemos o regresso do Francisco. Se no meio-campo poupamos o Frohold, que tem tido muitos jogos de forma consecutiva e portanto, poderemos promover a titular do Fofaná. E na frente de ataque, se perante o maior azar do Denis Gola à frente da baliza, se iremos promover a titularidade do Terem Monfi. Eu penso que isso também acabará por ser uma questão do lado do Sporting, perceber se, por exemplo, o Daniel Bragança ou o João Simões serão titulares, retirando o Ilman ou o Morita, se o Jani Catano ou o Trincão serão titulares, ou se o Luís Soares também poderá partir do banco e não necessariamente jogar de início. Ou seja, estas questões, para mim, acho que serão muito interessantes porque o próprio Sporting tem interesse no jogo frente ao Sporting de Braga, mas também no jogo da Liga dos Campeões frente ao Bodo Glimt. E, nesse sentido, acabará também por olhar para este jogo como um mal menor se poupar algum esforço, mas tirar um resultado menos positivo. Vamos aguardar para ver quais são as Sim, decisões dos treinadores. eu diria, Daniel, pronto, sem ir aqui caso a caso, nem jogador a jogador, acho que de ambas as partes poderão haver aqui algumas alterações àquilo que é o 11 habitual de cada uma das equipas. Acho mesmo, sinceramente, ficaria surpreendido se isso não acontecesse. Precisamente por isso, pelo fim de semana de campeonato que as duas equipas têm, e depois também a jornada europeia acontece logo a seguir. O Sporting vai à Noruega jogar contra o Bodo, não é? Tal como se havia perspectivado a semana passada, e o Foco do Porto vai a Estugarda, não é? Já sabíamos isto há uma semana, nem era preciso sorteio, bastava ter ouvido o podcast Mais Porto, estava escrito nas estrelas que o Sporting ia jogar com o Bodo Glimt e que o Porto ia jogar com o Estugarda, mas tudo bem, é o que é, foi o que as bolas Honra, ditaram, honra te seja feita. foi o que o sorteio ditou, já estamos habituados, estamos preparados e, portanto, cá estaremos para tentar eliminar a equipa alemã, que está em grande, ainda hoje ganhou 4-0, salvo erro, ao Wolfsburgo. 4 ou 3-0, já nem sei, na Bundesliga, mas
é um adversário que o Foco do Porto poderá derrotar, está ao alcance do nosso clube. Na Atenção, realidade, desculpa, na hum, realidade teremos que dizer que o Pedro Ferreira conhece o Anis. Ele já Não, sabia que não, 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 bola é que ele ia tirar. não, não, Falou com ele, perguntou: "Pá, e tal, o que é que vais tirar? O Stuttgart e tal, Ferencváros?" E ele: "Ah, está mais para o Stuttgart." não, não é conhecer o Maniche, pronto, já conheço qual é que é a sorte que o Foco do Porto costuma ter quando o fator aleatório é decisivo. Normalmente, quando o fator aleatório é decisivo, pronto, o pior possível acaba por nos calhar. Costuma ser sempre assim, pronto, mais uma vez não foi exceção. Claramente, se tivéssemos calhado no lugar do Braga, na teoria, e estamos a falar obviamente de teoria, isto o futebol é sempre quando são os sorteios, quando estamos a analisar os jogos, falamos sempre no campo teórico. Depois, quando a bola começa a rolar, isso não conta nada, mas do ponto de vista teórico, se estivéssemos no lugar do Braga, tínhamos um adversário mais acessível nos oitavos de final, sem dúvida alguma, e teríamos um caminho até à final de Istambul também teoricamente mais acessível, porque o nosso lado do quadro temos Nottingham Forest, temos Aston Villas, temos Bolonhas, Romas, quer dizer, portanto, mas pronto, mas eu já perspectivava a semana passada que ia ser assim, porque já estou habituado que quando nós dependemos da sorte, pronto, ela acaba por, e da sorte pura, portanto não é daquela sorte que se trabalha para ter, não. Isto aqui é sorte pura, é tirar uma moeda ao ar e é sair uma coisa ou sair outra. Quando isso assim é, quando isto depende de uma moeda ao ar, normalmente sai-nos sempre o pior lado, mas já estamos habituados e cá estaremos para tentar eliminar o Stuttgart e para ir o mais longe possível na Liga Europa. Já o nosso adversário, entre Boa Glimt e Real Madrid, pronto, saiu-lhes o Boa Glimt. Vamos ver o que é que vão fazer. Acho sinceramente que vão passar. Acho que o Bodo Glimt tem feito uma campanha na Liga dos Campeões fantástica, derrotando o City, derrotando o Atlético, derrotou duas vezes o Inter de Milão. É uma equipa que tem um projeto futebolístico extraordinário, é um grande exemplo, mas acho que a duas mãos, acho que o Sporting é superior, com a segunda mão em Alvalade, acho que vai acabar por passar a eliminatória e vai conseguir esse feito histórico para o clube, que é passar pela primeira vez aos quartos de final. Não sei se estão previstas algumas medidas de segurança para eventuais festejos no Marquês desse feito histórico do Sporting, se eliminar o Bodo Glimt, chegar pela primeira vez aos quartos de final da Liga dos Campeões, provavelmente isso poderá acontecer, mas pronto, cá estaremos para ver. Olhando também para o domingo seguinte, e como também aqui foi mencionado a semana passada, o palpite para domingo às 18 horas, na Benfica TV, Estádio da Luz, Benfica Futebol Clube do Porto. Historicamente para a Liga, naturalmente que o histórico é favorável ao Benfica. 19 vitórias para o Futebol Clube do Porto, apenas em oito- para bastantes jogos. No entanto, olhando para aquilo que tem sido o histórico mais recente, o Benfica acaba por também ter duas vitórias nas duas últimas partidas. Nas duas anteriores tinha ganho o Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz. Nuno, se calhar começava aqui por ti perceber, hum, lá está, como apostar neste jogo face à possibilidade do anterior. Eu penso que foi o Pedro que mencionou aqui há bocadinho que, lá está, uma expulsão no jogo da taça depois influencia o jogo do Campeonato Nacional e as eventuais escolhas. A questão também será perceber se, com mais algum tempo, se por exemplo já teremos o Martim Fernandes disponível, o Tiago Silva disponível para esta partida. eu esqueci-me só de dizer uma coisa, no jogo do Sporting, falando um bocadinho mais sério. Eu não tenho dúvidas que seja a equipa que for que jogue, os nossos jogadores vão ser muito provocados, por causa daquilo que eu estava a dizer há bocado, que uma expulsão neste jogo, implica o próprio jogo em si, o jogo de terça-feira, como implica também o jogo de fim de semana. Você não tem a mínima dúvida que está tudo montado para que os nossos jogadores sejam exemplarmente, provocados, tanto neste jogo como no jogo do fim de semana. Eh, Se nós na terça-feira vamos jogar contra a melhor equipa de Portugal, na no domingo vamos jogar contra a melhor equipa da Península Ibérica. Não sei se é a seguir ao Sport, eu acho que é eles são a melhor equipa da Península Ibérica e o Sporting é a melhor equipa de Portugal. É isso que eu tenho, o que eu fui ouvindo nas últimas semanas. Não percebi muito bem o sentido e a contradição, mas eu ouvi isso nas últimas semanas, especialmente quando o Benfica estava a jogar
com o Real Madrid. Eh, o Benfica vai estar, creio eu, à mesma distância pontual que estava na primeira volta e por isso vão focar-se mais em defender do que a discutir o jogo, porque foi o que eles fizeram na primeira volta e pelo que fui ouvindo na comunicação social, este jogo já está ganho. Nós ouvimos comentadores a dizer que o jogo já estava ganho e espero mesmo que o Farioli, se puder, que leve para a luz aquele quadro que está no nosso Museu no Dragão, que foi escrito pelo André Vilas Boas, naquele mesmo balneário, no Estado da Luz, no dia em que fomos lá campeões em 2011. Tem lá tudo. Explica exatamente o que é o Benfica. Lá. E quem não conhece, aconselho e desafio a ir até domingo ao Museu do Dragão para conhecer esse quadro, ou se calhar até sábado, porque o Farioli devia levar esse quadro com ele. Não precisava escrever nada, chegava ao balneário do Benfica, no Estádio da Luz, metia o quadro e os jogadores percebiam. Prevejo uma equipa, lá está, muito provocadora, mas nós temos que fazer o nosso jogo. É o desafio mais perigoso da época, numa fase de desespero da parte deles, não só do ponto de vista desportivo, mas também do ponto de vista financeiro. Eu acho que os nossos jogadores, os nossos adeptos, devem se preparar para tudo. E atenção, também realço os nossos adeptos que forem ao Estádio da Luz, preparem-se para tudo, porque tanto no jogo com o Sporting como no jogo com o Benfica, vai mesmo valer tudo, porque eles vão tentar deitar-nos abaixo durante esta semana. E se eu fosse Farioli, apostava tudo o que eu podia neste jogo, punha os nossos melhores jogadores com uma raiva, com uma vontade, com uma luta, com uma capacidade, ou melhor, olhar para isto, para esta semana, como uma oportunidade de dar duas chapadas de luva branca aos nossos maiores detratores na casa deles e, acima de tudo, aos maiores detratores do nosso treinador e da nossa equipa. Durante semanas ouvimos dizer que este era o Porto mais, ou poderia vir a ser o campeão mais fraco de sempre, o novo Trapatónio, e eu digo, faltam 10 jornadas para acabar o campeonato e estamos exatamente com os pontos que o Trapatónio foi campeão, 64 pontos. Por isso, é uma excelente oportunidade para os nossos jogadores e para o nosso treinador. Não a deixem fugir, por favor. Pedro, passo também a palavra no sentido para perceber como é que vês este clássico na Luz. Olha, vejo este clássico como um jogo fundamental, como já disse ao bocado, naquilo que é a luta pelo título. A próxima jornada vai ser absolutamente fulcral, do meu ponto de vista. Um Braga Sporting e um Benfica Porto é uma jornada em cheio e, portanto, poderá ser definidora daquilo que é a luta pelo título. E quando digo definidora, digo em favor do Foco do Porto, porque há aqui que realçar isto, porque eu vejo muita gente a falar, e inclusive alguns portistas, e assim, se a gente perde, se nós perdermos, isto pode complicar. Calma, se nós perdermos, espero que não vamos perder, e acho que não vamos perder, mas se eventualmente isso acontecer, o Futebol do Porto continua líder do campeonato. É preciso dizê-lo, que o Foco do Porto, se perder na Luz, se eventualmente isso acontecer, e volto a dizer, acho que não vai acontecer, acho que vamos lá ganhar, somos melhor equipa, temos melhor treinador, temos melhores jogadores, somos superiores e acho que vamos lá ganhar. Mas se eventualmente esse azar acontecer, o Foco do Porto continua líder, continua a ser a única equipa que depende de si própria e apenas de si própria para ser campeã nacional. E isso tem que estar muito bem assente na cabeça de todos os esportistas principalmente, da equipa, treinador, da direção. Só dependemos de nós, não dependemos de mais ninguém, só dependemos daquilo que são os resultados dos nossos jogos. E portanto, posto isto, o Foco do Porto tem que entrar no Estádio da Luz para ganhar o jogo, para levar o Benfica de vencida. Já os vencemos este ano para a taça, não vencemos para o campeonato porque nos foi sonegada uma grande penalidade aos 89 minutos. Fomos superiores nos dois jogos. Aliás, nos dois jogos, o adversário, num deles só quis empatar, no outro também só queria empatar, mas foi obrigado a jogar para ganhar porque ficou a perder desde muito cedo. Vamos ver qual vai ser a postura do adversário no domingo. Estou curioso. Vai entrar no mínimo com 7 pontos de atraso, no máximo com 10, poderá entrar com 9. Vamos ver o que fazem amanhã em Barcelos. Eu acho que vão ganhar, sinceramente, acho que vão ser 7 pontos. Vai entrar com essa diferença pontual no mínimo de certeza absoluta, vai ter que ganhar obrigatoriamente a partida, e o Foco do Porto terá, obviamente, aqui um desafio diferente daquilo que é a postura do adversário perante o jogo, acho eu, do que aquilo que foram os dois jogos no Dragão. Ainda assim, como disse, a nossa equipa é superior, o nosso treinador é superior, os nossos jogadores são superiores, os nossos adeptos são superiores,
far-se-iam ouvir nas bancadas do Estado da Luz, ver nem tanto, porque já sabemos que a transmissão da BTV gosta de sonegar aquilo que são os adeptos adversários, isso já é um hábito, mas não, pronto, não é preciso ver, é preciso é ouvir, é preciso que a nossa equipa sinta que os nossos estão lá connosco, e eu estou convencido que a esta hora, na próxima semana, estaremos muito felizes com uma vitória no Estádio da Luz e com o reforçar daquilo que é a nossa liderança no Campeonato Nacional. Estou mesmo convencido que isso vai acontecer. Espero que sim. De facto, esta equipa tem tido a primazia da parte defensiva. É uma equipa que sofre muito poucos golos. Uh, e estamos perante um Benfica também que ainda não perdeu para o campeonato. Portanto, nesse sentido, está aqui um mix de estatísticas e indicativos que podem levar a um excelente jogo de futebol, com muita fé de que o Futebol Clube do Porto possa somar 3 pontos. Numa jornada, de facto, eletrizante, com também um Braga Sporting no dia anterior, também às 6 da tarde, curiosamente, em Braga. Meus caros, vamos olhar também para aquilo que é a agenda da próxima semana. Na terça-feira, dia 3, a European League regressa em handball, com o jogo em casa, frente à equipa que derrotamos durante esta semana, o BM Granollers. Além, claro, às 20h45, o jogo do handball é às 19h45 com transmissão Porto Canal, e às 20h45 temos o jogo da Taça de Portugal na RTP1. Dia 4, quarta-feira, deslocação do hóquei a Tomar para o campeonato, jogo às 9 da noite. Às 8 da noite de quinta-feira, dia 5, jogo de voleibol feminino no Dragão Arena, com transmissão Porto Canal, frente ao Fiéis. E depois entramos para um fim de semana cheio de atividade. Em primeira instância, sábado, dia 7, às 15, Dragão Arena, hóquei, Futebol Clube do Porto Sporting. E às 8h30, campeonato de handball, Benfica Futebol Clube do Porto, ambos com transmissão Porto Canal. Além disso, ao mesmo tempo, no basquetebol, o regresso do basquetebol depois da Final Four da Taça de Portugal, Taça Hugo dos Santos, Futebol Clube do Porto Imortal, no Dragão Arena. Portanto, muita atividade no sábado, 2 clássicos e depois também o basquetebol. No domingo, dia 8, muita atividade também, além, claro, naturalmente, do clássico Benfica Futebol Clube do Porto às 18, temos às 15 o futebol feminino, Clube de Futebol Benfica, Futebol Clube do Porto, eh, para o apuramento campeão da segunda Liga em Lisboa. Às 13h30, deslocação do Futebol Clube Porto B à Madeira para defrontar o Marítimo, jogo na Sport TV, e o voleibol feminino às 4 da tarde no Dragão Arena, Futebol Clube Porto São Mamed, transmissão Porto Canal. Portanto, muita atividade das nossas modalidades, jogos interessantes, muito competitivos certamente, e onde esperamos que as nossas equipas possam estar ao mais alto nível, porque só assim é que poderemos conseguir somar as vitórias que tanto desejamos. Meus caros, um minuto final talvez para fecharmos o podcast, caso queiram mencionar aqui mais alguma questão durante a edição 2. Eu vou pedir-te um bocadinho mais do que um minuto, vou pedir para aí Força. 3, para falar sobre um senhor chamado Carlos Barbosa da Cruz. O Carlos Barbosa da Cruz é um advogado pouco relevante, que aproveitou muito a fama do pai, que fundou um escritório de advogados, que é a CCA, há mais de 70 anos. Para quem não sabe, aquela personagem monolítica, eu gosto de chamar monolítico, porque ele quase que não se mexe, que costuma comentar na CMTV às quintas-feiras, lá no programa que eles têm, que é Ligador. Tornou-se relevante porque se começou a encostar ao Sporting e ao Grupo Strom, do qual agora é presidente. Eu nem sei o que é o Grupo Strom, eu não percebo o que é, acho que é um conjunto de pessoas que quer dar prémios no Sporting, ele encostou-se a isso e tornou-se presidente. Porque em termos de direito ou da advocacia, que é na qualidade que ele está a representar à sociedade, nunca fez nada relevante, nunca trabalhou. Deve ser a maçonaria do Sporting. Ei, olha, bom exemplo para explicar o que é o Grupo Strom, só que estes são prémios. O que é que ele fez? Dedicou a sua crónica semanal, que tem no Record, a dizer mal do Porto Clube, do Porto Cidade, das nossas gentes, mas em especial do Francisco J. Marques, por causa do caso dos e-mails. O Francisco J. Marques respondeu-lhe, e bem no Twitter, é adulto, fez a sua própria defesa enquanto pessoa, e a quem nos ouve eu relembro que o Sporting foi um dos principais prejudicados, não só do ponto de vista desportivo, como também do ponto de vista financeiro, pelo caso dos e-mails e pelo polvo que foi montado pelo Benfica, que ficou comprovado. E mais uma vez digo, o facto do Porto ter que pagar ao Benfica uma multa ou o que seja,
por causa de ter divulgado os e-mails, só prova uma coisa. Só prova que os e-mails eram verdadeiros e, ao contrário do que diziam, não foram alterados. Mas porquê é que este senhor se vangloriou com o Porto ter de pagar? Ele não é sportinguista. Não, isto não faz sentido. Tipo, porquê que uma pessoa que foi prejudicada se vangloria por uma coisa que não tem nada a ver com ele? Que o Porto tem que pagar ao Benfica. Porquê é que dedicou a quem o defendeu a crónica semanal? Porque ele, como muitos sportinguistas, ou aquilo que eu gosto de chamar melancias, que são verdes por fora e vermelhos por dentro, que parece que são escolhidos a dedo para comentar nos nossos espaços sociais, são muito mais antiportistas, anti-Porto, tanto cidade como clube, do que são sportinguistas. E sabem porquê? Porque lá no ele tem lá duas pérolas no texto, para mim são impecáveis. Lá no texto ele diz que no Porto subsiste um sólido complexo provinciano. Ou seja, abrir aspas, no Porto subsiste um sólido complexo provinciano, fecho aspas. E eu digo, obrigado. Eu sou portista, sou tripeiro, sou portuense, com muito, mas muito mais orgulho do que se fosse outra terra qualquer. Inclusive de qualquer freguesia ou de qualquer rua de Lisboa. E atenção que eu tenho muito respeito pelos habitantes da nossa capital. Mas tenho muito orgulho em ser província. Tenho muito orgulho de ser do Porto, da região do Porto, ser nortenho, da minha filha ser do Porto, tanto cidade como clube, embora ela ainda não tenha hipótese de escolha, mas já escolhi por ela. Tenho muito orgulho nisso. Mas pior do que isso, ele tem lá uma que para mim mostra a pessoa que ele é. O dragão, eu vou abrir aspas para o citar, o dragão, inventado por Pita Costa, para ter um animal de referência como os seus rivais, é talvez um dos exercícios mais patéticos de desnecessária parolice. Ora, este senhor é advogado, tem curso superior, escreve no espaço público, a única obrigação que tinha era, antes de escrever barbaridades, era informar-se. Sendo que ele, ao que parece, na sua carreira de advogado, nunca trabalhou muito, nunca trabalhou muito na vida, eu vou fazer-lhe o favor de lhe explicar e de dar-lhe uma pequena aula de história. O símbolo do dragão é e sempre foi o símbolo da cidade de Porto antes do clube existir. Já fazia parte do brasão da própria cidade. A origem está ligada ao cerco do Porto, que é entre 1832 e 1833, que fez com que, em 1837, a rainha Dona Maria II reformulasse o brasão da cidade e colocasse um dragão a sair da coroa, tal como está no nosso símbolo. Se calhar o Carlos Barbosa da Cruz precisava de pedir umas horas ao Joel Colete para lhe ensinar alguma coisa. Ou seja, a não ser que ele esteja a falar de algum Pinto da Costa que nasceu no século XIX ou no século XVIII, este senhor, advogado, não só mostrou a sua mesquinhez, que nós já conhecíamos, como também a sua ignorância. Que normalmente as pessoas que não trabalham são muito ignorantes. Ou seja, nunca estarão expostos na vida para fazer nada. Então, agora, olha, manda umas barbaridades, pode ser que cole. E foi o que ele fez. Não é à toa, e nem é só pelo aspecto, que ele é apelidado por muita gente como sendo uma múmia. Ou seja, está lá, o próprio Francisco J. Marques também não deixou passar essa, que é uma pessoa, uma pessoa múmia, é uma pessoa que já está parada há muito tempo. E ele já está parado há muito tempo. Queria aproveitar também para dar um abraço ao João Diogo Manteigas, um abraço à solidariedade, porque ele foi filmado e foi fotografado no meio dos adeptos benfiquistas no cortejo para o Bernabéu e espero que não se tenha magoado muito com a carga policial que levou. Se calhar foi uma oportunidade para ele perceber que a impunidade apenas acontece cá dentro e lá fora eles não fazem o que querem. Lá fora a coisa pia mais fino. Ele, infelizmente, está pouco habituado. Pedro, E eu, Daniel, neste minuto final, não tinha nada para dizer, tinha apenas uma dúvida para colocar para ver se vocês os dois me conseguiam ajudar. Que era, eu gostava de saber quando é que vai ser jogado o prolongamento da eliminatória Real Madrid-Benfica, que foi jogada a 3 mãos. Não sei se vocês me conseguem ajudar, O 5-5. porque eu li, Exato. li o adjunto do Benfica, que é o João Tralhão, sebejamente conhecido por outros motivos, inclusive é de gozar com um jogador da própria equipa quando era treinador do Benfica B, jogador esse seu nome Rodrigo Conceição, quando o pai de Rodrigo Conceição era treinador do Foco do Porto, vir dizer que no cúmpulo dos 3 jogos empataram 5-5. E eu gostava de saber se vocês me conseguem ajudar quando é que vai ser jogado o prolongamento dessa partida, se vai ser na Luz, se vai ser no Bernabéu, se vai ser em campo neutro, não sei se me conseguem ajudar com esse assunto. O Carlos Barbosa da Cruz já disse que vai emprestar o estado de Alvalade. Ah, é? Ok, É. ok. Tá bom. Acho que é um bom estádio. Pá, pronto, mas pegando nesse jogo fiquei surpreendido, porque eu tinha dito aqui a semana passada que
achava sinceramente que o Benfica, sendo favorito à vitória na Liga dos Campeões, ia de lado vencido ao Real Madrid, depois daquela vitória épica de 4-2, portanto que deu até uma camisola feita comemorativa desse jogo, a festa que foi, vi até jornalistas quando saiu o sorteio, inclusive um deles que é diretor de um dos principais jornais desportivos, do Record, falo do Bernardo Ribeiro, dizer na CMTV, e eu estou a citá-lo, o Benfica, em termos de equipa, é muito mais equipa que o Real Madrid, portanto eu estava convencido que o Benfica não ia permitir uma surpresa deste nível, mas pronto, aconteceu, e na Liga dos Campeões ainda há tombas gigantes, o Boa Glimt eliminou o Inter, e o Real Madrid conseguiu eliminar o grande colosso Benfica, pronto, que mais uma vez acaba por ser precocemente das competições europeias e não se afirmar com o seu estatuto de melhor clube do mundo e de ganhar a Liga dos Campeões, à qual é candidato todos os anos. Eu questiono, acima de tudo, se o Benfica não quererá eh, potenciar numa nova edição da Taça Ibérica, no sentido de resolver esta eliminatória a três mãos, ou eventualmente convidar o Real Madrid também para a Eusébio Cup. Ehm, Tenho algumas dúvidas que o Real aceite o convite, mas é sempre algo que poderão tentar. Meus caros, chegamos assim à final do episódio 31 do podcast Mais Porto. Muito obrigado ao Pedro e ao Nuno por partilharem a sua visão. À equipa Mais FC Porto, que nos dá apoio também para este projeto, e um agradecimento muito especial aos mais portistas que nos vão acompanhando e que nos ouvem. Cada play, a partilha, as mensagens para nós fazem a diferença. Este espaço também é vosso, porque é feito por portistas para portistas. Voltamos em breve com mais conversas, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Um abraço e até para a semana, Boa com 2 semana. vitórias do nosso clube em Lisboa.